Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Isso, graças a Deus. Eu quero glorificar o nome de Jesus por esta oportunidade, por este privilégio de estar aqui mais uma vez nesta igreja. Agradeço a vida do meu pastor Celso, meu amigo, meu companheiro. É meu amigo mesmo, irmãos. E louvo a Deus pela liderança dos adolescentes, pelos pastores, amigos, que estão aqui na minha retaguarda. E eu louvo a Deus porque tenho o privilégio de abrir a minha boca, irmãos, para falar de Jesus. Eu queria de verdade que você começasse a sintonizar, se é que você já não sintonizou aqui nessa noite, de verdade. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em poder de Deus. Eu acredito em poder de Deus. Eu não sei se você percebeu, desde os primeiros louvores que aqui estão sendo entoados para glorificar o nome de Jesus, está falando sobre cura, Só dois entendeu. Deus está falando de cura aqui nessa noite. E quando nós falamos de cura, nós entendemos doença da carne, talvez uma dor de cabeça. Então, Deus tem poder, como já foi cantado, inclusive pelas nossas crianças. Para você que está quebrado aqui nessa noite, Deus tem poder de restaurar vidas aqui. Eu quero, antes de fazer a leitura da palavra de Deus, eu vou falar um pouquinho hoje sobre oração. E eu fiz uma oração a Deus. E a minha oração a Deus foi para que Deus falasse com você nessa noite. E enquanto eu falava com Deus, me veio algo no coração. Você pode estar sentado, é apenas um simbolismo que eu estou falando, mas às vezes você pode estar sentado no último banco da igreja, achando que Deus não vai falar com você. Ou você é um adolescente que está sentado aí no meio, quietinho, quase não aparece. Eu fiz uma oração, e a minha oração é para que Deus falasse com você. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Porque eu creio no poder da oração, eu creio. Eu sou um crente que creio no poder da oração, eu creio. Semana passada, talvez um mês passado, não sei. Eu fiz uma oração, pastor Celso, na minha casa. Eu tenho 2 filhos, o Mateus está aqui, o Bruno é o casado, está na sede, cultuando a Deus. E eu fiz uma oração a Deus e eu disse: Senhor, eu tenho tanta vontade de ser avô. Eu quero ser avô, eu falei para Jesus, na minha oração. E eu fui dormir, quando foi à noite, Deus me deu um sonho, que eu estava segurando uma criança no braço. Eu acordei bem cedo, meu filho mora na frente da minha casa. E eu disse para ele: filho, o pai teve um sonho. Ele falou: que sonho, pai? Falei: o pai sonhou que estava segurando um neném nos braços. Aí a minha nora disse: eu recebo. Fomos trabalhar, tal, isso era numa segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, era 11 horas da noite, o meu telefone tocou. Ele falou: pai, o senhor está acordado? Eu falei: se eu atendi, porque eu estou, né? Falei: tô, o que você quer? Vem aqui, o senhor está acordado? Tô. Falei: eu vou descer aí. Falei: tá bom, o senhor tem que ver um negócio para mim. Aí ele chegou com um exame, que estava meio lá, meio cá. Não deu para entender direito, os irmãos sabem a minha profissão, eu sou da área de saúde, mas não deu para entender. Só que eu não sou muito ansioso, eu não. Era 11h40 da noite, eu falei: pega o meu carro, está aqui o dinheiro,
Você vai na farmácia comprar o teste tal, que esse é confiável. E ele saiu de noite, aí o meu menor já chegou. O que foi que vocês estão acordados? Eu falei, eu acho que Deus ouviu minha oração. Aleluia. Aí minha nora foi no banheiro, foi lá, coletou um pouquinho de urina. Eu coloquei dentro para fazer o teste. Aleluia. A minha oração foi respondida. A minha oração foi respondida. Eu estou trazendo esse testemunho para contar para você, porque eu fiz uma oração antes de vir pregar aqui nessa noite, para Deus falar com você que está aqui. A minha oração é para que Deus me use nessa noite, mas que você abra o seu entendimento, conforme já foi lido aqui o Romanos 12, para que você possa aproveitar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Se eu fosse você, eu já começava a sintonizar. Pastor, como que eu faço isso? Simples. Feche os teus olhos, abra o teu coração e começa a glorificar a este Deus que responde oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Por favor, se coloque de pé. Aí você pega a sua Bíblia na mão e abra em Tiago. Glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16. O pastor Celso me deu 2 horas para pregar. Então, até as 21. Quem está comigo pode glorificar Jesus, irmãos? Não é todos, né? Mas tá bom. Tiago 5,16. Só os que encontraram de verdade glorifica o nome daquele que está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. É bom ver adolescente dando uns aleluia. É bom, viu? Eu gosto, viu? E eu creio que Deus pode batizar adolescente aqui hoje. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Eu falei Tiago, né? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. Antes de eu continuar, olha aqui para mim. Você quer ser sarado? Você quer ser curado aqui nessa noite? Então, de acordo com a Bíblia, nós temos que orar um pelos outros. Enquanto você ora pelos outros, Deus está entrando com providência de cura dentro da tua alma. Eu estou certo no texto, pastor? Ore um pelos outros, para que vocês sejam curados. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma breve introdução, que quando nós oramos, eu já disse aqui, quando nós oramos, o nosso irmão, a quem nós estamos buscando, pode ser curado. O que orar? Quais são os frutos que a oração produz em nós e para nós? Em regra geral, o crente ora. Em regra geral, o crente tem o hábito de buscar a Deus em oração. Surge uma pergunta: quanto tempo nós dedicamos a orar? Quanto tempo nós dedicamos a buscar a presença de Deus? Talvez você diga: pastor, não importa o tempo, o importante é que eu oro. Se você tiver a oportunidade de fazer um breve estudo nos evangelhos de Jesus, vocês vão entender que 1/3 do evangelho de Jesus, ele se refere à oração. Ou seja, 1/3 do ministério terreno de Jesus foi feito baseado em oração. Logo, surge uma pergunta para nós: qual é o tempo que nós dedicamos a conversar com Deus, a explanar os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos medos?
Os nossos sonhos, serve para os adolescentes, quantos sonhos. Então, quanto tempo nós dedicamos a falar com o nosso soberano soberano e fiel Deus? E neste tempo que você se dedica a Deus, qual é a profundidade que você alcança na oração? Quando eu digo profundidade, não é mudar o tom de voz, não é falar de um jeito para ficar bonito, não é isso. Não é falar palavras que às vezes nem você mesmo conhece o significado. Mas o que eu digo é de uma entrega, aleluia. É de um coração sendo derramado para aquele que nós não temos condições de mentir. Alguns homens que marcaram a nossa história. Por exemplo, John Wesley, ele diz que a oração é o oxigênio da nossa alma. Sem oração a gente vai morrer, dizia John Wesley. Quando nós lemos Brenner, por exemplo, ele diz que um crente sem a oração é um rio que não tem água. Ou seja, continua sendo rio, mas está seco. Um crente sem oração, ele não tem uma intimidade com Deus, porque orar é a forma mais íntima de você conversar com o seu Criador. Aleluia. Paulo, em suas cartas, ele nos estimula a fazer esse gesto que deveria ser tão simples para nós. Orar não deveria ser um peso, orar deve ser uma satisfação, porque Paulo, ele nos escreve dizendo, olha, persevera na oração. Paulo, ele vai nos instruir e vai dizer, sede fervorosos em vossas orações. Lá na primeira carta à igreja de Tessalônica, ele vai dizer que nós devemos orar e nós não podemos parar a orar sem cessar. O próprio Jesus, ele nos orienta que devemos orar sem desanimar. Quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 12, talvez o versículo 23, se tiver, coloca para mim, só para mim saber se é mesmo. Isso, perfeito. Olha para você que gosta de orar e olha para você que não gosta de orar. Olha o que diz Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Eu ouvi aí, meu Jesus, glória a Deus. Quanto a mim, longe de mim, eu não quero pecar contra o Senhor, então eu vou orar por você. Eu tenho certeza que depois de hoje, a sua vida vai ser transformada, porque vai ter gente orando por você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A oração é necessária porque nos aproxima de Deus. Quanto mais oramos, quanto mais buscamos a Deus, mais contato nós temos com o nosso Criador. Em situação de risco ou emergência, você pode ter certeza que a primeira frase que você fala é: ai meu Deus. Quando você leva um susto, o que você fala? Crente, né? Porque crente não fala palavrão. O crente, ele está andando na rua, ele dá uma topada numa pedra, ele olha para a pedra, o tampão do dedo descolado, ele diz: até aqui me ajudou o Senhor, glória a Deus. Crente não fala palavrão, fala? Não fala. O crente está andando na rua, ele leva uma topada no dedo, pede o chinelo arrebenta, ele coloca um parafuso debaixo do prego e ele vai glorificando o nome de Jesus. Crente não murmura, crente só glorifica o nome daquele que está vivo para todo sempre. Aleluia. Crente é assim. Não dá para entender crente. O crente está passando por prova, passando por luta, você pergunta para ele: como é que você está, irmão? Ele fala: com Jesus está tudo bem. Aleluia.
Com Jesus está tudo bem. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia nos orienta assim: se você está alegre, canta. Se está triste, ore. Logo, a oração traz alegria. Eu quero correr porque eu quero mostrar para os irmãos os frutos da oração. Eu quero deixar pelo menos 5 frutos aqui hoje que a oração produz. Eu não sei você, mas se eu fosse, eu não sei você, mas eu acho que dá para hoje começar a acreditar no poder da oração. Aleluia. Eu não sei como é que é o estado dos irmãos, mas você consegue vir para a igreja, chegar na igreja sem dobrar o joelho e orar? Vamos lá. Primeiro, a oração produz frutos espirituais. A oração, ela produz frutos espirituais. Já foi lido aqui que Deus rejeita, não gosta de algumas coisas, mas Deus permite que nós nos aproximamos dele, porque nada é capaz de mover o mundo espiritual se não for através da oração. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Vai orar. Você quer ser renovado? Vai orar. Você quer ser curado? Vai orar. Se você quer bênção lá para dentro da tua casa, vai orar. E eu estou dizendo isso porque a oração é o único meio pelo qual Deus se envolve conosco. A oração é o único meio provável de Deus se envolver conosco, com os nossos projetos. Não tem outra forma de o céu se envolver com a terra se não for através da oração. Quando a igreja ora, Deus se move. Aprenda isso com toda a intento da tua alma. Porque a Bíblia vai dizer que Deus se inclina para ouvir o clamor do teu povo. Aleluia. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Aleluia. Então eu entendo que lá no Egito tinha alguém orando. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, a oração de um chegou aos meus ouvidos, e eu tenho ouvido o clamor de quem está sofrendo lá no Egito. Aleluia. Aleluia. Quando nós oramos, nós estamos chamando Deus. Quando nós oramos, estamos chamando Deus para se envolver nos nossos negócios. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Deus, participa comigo disso. Aleluia. Deus, a situação da minha casa é difícil, mas participa comigo disso. Aleluia. Aleluia. É a única forma de Deus se envolver, através da oração. Deus abriu o mar vermelho, mas usou Moisés. Aleluia. Deus derrubou um gigante, mas que usou Davi. Aleluia. Moisés nasce e Deus usa uma mulher para proteger o menino. Usa a sua mãe depois lá na frente para sustentar o menino, para cuidar do menino. As muralhas de Jericó são derribadas, mas Deus manda homens marchar ao redor das muralhas. Deus multiplicou os peixes, foi Deus. Mas Deus usa um menino com uma bolsinha, com uma sacola. Aleluia. E Deus te convida hoje, através da oração, a se envolver com um milagre. Aleluia. Eu vou repetir: Deus está me usando para convocar você hoje, para chamar Ele, aleluia, para participar de um milagre que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Deus tem um milagre reservado para você. Aleluia.
Deus tem um milagre reservado para você, para a tua casa, para a tua família. E Ele está usando este pecador para dizer para você: coloca eu dentro deste projeto, me chama na oração, fala comigo, porque onde a sua mão não alcança, é eu que vou entrar com providência, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo, a oração traz frutos de alegria. Quem ora geralmente é feliz. Quem ora geralmente é feliz. Em via de regra, quem ora dificilmente entra a infelicidade dentro do coração. Aleluia. Eu não estou dizendo tristeza. Eu não estou dizendo de ficar triste, porque tristeza faz parte da vida. Mas quem ora, pastores, não entra em desespero. Quem ora não entra em desespero na hora da luta. Quem ora não perde o controle. Quem ora não perde o controle. Aleluia. Logo, no meu conceito, pensando na palavra de Deus, ou melhor, no conceito de Deus, a oração traz alegria. Eu leio o Salmo 126 e eu acho lindo o Salmo 126. O Salmo 126, se eu estiver errado, quando voltávamos de Sião, é esse o Salmo 126? O povo foi levado ao cativeiro babilônico. E agora o povo está retornando. Aleluia. Eu fico imaginando o semblante do povo, porque há poucos dias atrás estão dizendo para ele, tirando sarro neles, dizendo: canta uma música para nós de Sião. Canta um dos louvores que vocês cantavam lá em Sião. E eles respondem: não, nós não cantamos em terras estranhas. Não vamos entoar louvores ao nosso Deus em terras estranhas. E agora este povo que estava triste, amargurado, eles estão voltando para Jerusalém. Aleluia. Eles estão retornando para casa e a Bíblia vai dizer que as nações estão olhando para eles. O semblante deles já não é mais triste. E as nações estão olhando e dizendo: poxa vida, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Com mudança fez o Senhor a estes. E eles respondem da mesma maneira: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na presença de Deus, enquanto nós oramos, nós vamos encontrar alegria. O mundo tem uma receita quando bate a tristeza. E adolescentes, vai um conselho para vocês: não façam isso. A internet, alguns aí dizem, e vai um conselho para os pais: olha o que o seu filho está olhando na internet. Se você não tem a senha do celular do seu filho, pede para ele hoje. Porque adolescente não tem que ter de forma nenhuma segredo com o papai e com a mamãe. Pastor, meu filho gosta de ficar sozinho no quarto. Não, senhora. A casa não é dele, a casa é sua. Quem manda na casa é o Senhor. Então, filho que entra no quarto, fica trancado, celular com senha, isso não existe. Eu tenho um filho de 23, outro de 20. Os dois eu tenho a senha. E nunca entraram no quarto e fecharam a porta, a não ser para orar. Isso é bíblico. Mas caso contrário, adolescente não tem que ter senha bloqueada do pai. Porque o mundo tem uma resposta para eles quando eles estão tristes. Está triste? Bebe um gole de cachaça que melhora. Está triste? Usa algum entorpecente que melhora. Está triste? Vai para o mundo. Está triste? Vai para uma balada. Mas tudo isso daí te traz frustração, ressaca e medo. Os adolescentes estão ouvindo? Só os adolescentes, diga amém. Eu esperava outro amém. Mas tá bom.
Pelo menos 3 aí estão entendendo. Mas adolescente que ora, o pai de adolescente que ora, não precisa de nada disso para transformar, aleluia, tristeza em alegria. Ele só precisa de Deus. Eu vou repetir, porque a igreja não entendeu. Se entendesse, estava glorificando a Jesus. Crente triste não precisa de bebida, aleluia. Não precisa ficar olhando receita na internet. Ela precisa de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o suficiente para mim e para você. Enquanto você ora, você vai encontrar paz, alegria, a salvação e a satisfação plena. Aleluia. Aleluia. Terceiro, a oração traz livramentos. Quantos livramentos você esteve hoje? A sua resposta é a melhor, pastor. Eu não faço ideia. Eu acabei de sair da escola dominical hoje. Aí eu estou conversando com Moisés na rua e a minha esposa, tratando do assunto de igreja. Aí eu encostei no portão. O cachorro não veio e abocanhou meu braço, rapaz. Eu tô com meu braço aqui tudo inchado. Tá um caroço desse tamanho aqui. A Fran apavorou, meu Deus do céu, vamos pro hospital. Eu falei, eu vou chamar a dona do cachorro. Eu acabei de sair da igreja e o cão me mordeu. É verdade, o cão me mordeu. Mas maior é o que está conosco, aleluia. Mas o cão é eu literal, tá, irmão? Não vai falar na escola amanhã que o diabo tem dente. Não sei se o diabo tem dente. Então quantos livramentos Deus te deu hoje? Pastor, eu não vi nenhum livramento. Então tá bom, eu vou para a Bíblia. A Bíblia diz para nós que a sua respiração depende do Senhor. Não, espera aí, antes de glorificar o nome de Jesus, quantas vezes vocês respiraram hoje? Quem é bom de conta aí? Dá para contar, lógico que dá. 18 vezes por minuto, Mateus, é isso? 18 vezes por minuto. Quem ficou deitado de boa? Faz a conta aí. Quantos minutos nós tivemos hoje? Então, imagine se uma dessa respiração falhasse. Sabe quantos livramentos você teve hoje? Não sei. Mas eu sei que nós chegamos aqui. Aí você chegou aqui na igreja, amém, irmãos? Aí chega na igreja, olha pro irmão do lado, cutuca ele aí, irmão. Puxa o cabelo da irmã e fala aleluia. Ah, irmão, você acha que precisa disso? Não é para fazer isso não, irmãs, calma. Aí sai na internet, pastor oferece desavença na igreja, irmã arranca o cabelo da outra. Não, pelo amor de Deus, eu só estou falando de livramento. Quantos livramentos Deus deu para vocês hoje? Se você chegou até aqui, é glória ao nome de Jesus. Pelo amor de Jesus, pelo menos uma vez, levanta a mão para adorar, para dizer, muito obrigado, Jesus, porque a oração traz livramento. Aleluia. Eu leio Daniel capítulo 6. Em Daniel capítulo 6 tem um decreto medo persa. Aleluia. E o decreto é: nós não vamos servir a outro Deus aqui. Aleluia. Então todos terão que se encurvar a este Deus. Aí o Daniel fala, eu não vou não. Eu não vou servir a esse Deus que tem boca mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Eu vou continuar servindo ao Deus da igreja. Aleluia. 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 Então Daniel 3 vezes por dia dobra o joelho e vai orar. Escute, eu estou dizendo que Deus traz livramento através da oração. Os pais que estão aqui do adolescente, diga aleluia. Você está orando pelo teu filho? Quando o seu filho está saindo de casa, você está orando para ele, Deus guarda. Por exemplo, o meu filho, eu ando de casa à noite, só ficou aquele lá na minha casa, o outro. Mas eu passo no quarto dele igual um pai meio doido. Deus abençoa meu filho, cuida dele, cuida do soninho dele, Jesus. Aí eu vou confessar um pecado dele, enquanto eu estou orando ele está...
Falei, muito obrigado, Jesus. Isso prova que ele está respirando. Glória seja dada ao teu nome. O pai te ama, neném. O pai te ama. E pior que eu cheguei em casa, depois ele vai brigar comigo. Mas eu creio no poder da oração dos irmãos. Aleluia. A oração traz livramento. Então Daniel, ele não se encurva, ele não se prostra. Aleluia. O rei chama ele e diz, Daniel, o decreto está assinado. Eu gosto de você. Aleluia. Porque os fofoqueiros chegaram lá e falaram, quem que é esse cara? Os fofoqueiros, é aquele que o Senhor ama, é o Daniel. É dos hebreus lá. E ele não se prostra. E o decreto diz, olha, quem não se prostrar vai ser jogado na cova dos leões. Então o rei chega para Daniel e fala, Daniel, o decreto está assinado, eu não consigo fazer nada, Daniel. Rei, faça segundo, está escrito aí, não tem problema. Pega o Daniel e joga junto com os leões. Aleluia. Mas a oração traz livramento. Aleluia. E eu acho interessante, aleluia, a glória a Deus, que o próprio rei diz, tomara que o seu Deus te livre da cova dos leões. Ele acaba de dizer aqui, ele vai dormir, mas a Bíblia vai dizer que ele não dorme. Ele fica a noite inteira desesperado, andando para um lado, andando para o outro. Amanhece o dia, ele vai lá e manda, tira a pedra da frente aí. Aí ele dá um grito e diz, Daniel, Daniel. Houve um silêncio, aleluia. E ele diz, porventura, o seu Deus te livrou da boca dos leões. E lá de dentro se ouve uma voz, glória a Jesus. Oh Rei, meu Senhor, aleluia. O meu Deus viu em mim o meu coração, enviou um anjo e este anjo fechou a boca do leão. E eu estou aqui para glorificar o nome do Deus de Israel. Oh glória! Deus traz livramento. Aleluia! Papai e mamãe, pode glorificar o nome de Jesus. Enquanto você estiver orando, Deus vai dar livramento para o teu filho. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Quarto item. Deus, através da oração, muda a história. Aleluia. Mudou a minha. Mudou a minha. A oração do crente reverte fatos. A oração do crente muda situações. Por mais difícil que seja, ele muda. Aleluia. Aleluia. Eu leio na Bíblia um rei que tem um decreto. Aleluia. Você vai morrer, arruma a tua casa aí que você vai morrer. Ele olha para a parede e vai orar a Deus. Aleluia. O servo de Deus ainda está no pátio. Deus fala com ele, volta lá. Que tem alguém orando com intensidade. Alguém que tem intimidade comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus muda situações. E quando aquele homem chega, você não vai morrer mais não. Tem uma nova história, tem mais um período para você viver. Na Bíblia eu encontro um homem que perdeu a sua família, perdeu os seus animais. Ele perdeu tudo. Agora ele está sentado na sarjeta, se coçando com um pedaço de telha ou caco. Aleluia. Eu fico imaginando Jó. Aí chega 4 amigos perto deles. Quando eu estou numa situação difícil, chega um amigo, eu acho que vai melhorar as coisas. Mas os amigos olham para ele e ficam assim, ó. A Bíblia vai dizer que eles ficaram 7 dias olhando para Jó. 7 dias parado, olhando para Jó. Mas eu estou dizendo que Deus muda a história. Aí tem um lá que é meio filósofo, o Elifaz. O Elifaz é meio que voltado para a filosofia. Então ele diz, com certeza,
Algo no passado você fez, por isso que você está assim. Aleluia. Mas Jó lhe disse, aleluia, tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus tomou, aleluia, glória a Deus. E Jó disse para eles o seguinte: eu sei que a minha história vai mudar, aleluia, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar, Ele vai mudar a minha história. Para você que está ouvindo esta pregação nesta noite e crê que Jesus pode começar a mudar a sua história agora, pelo amor de Jesus Cristo, abra a tua boca e comece a glorificar de verdade o nome desse Jesus maravilhoso. Celebra de verdade o nome de Jesus, aleluia. Deus muda a história. Deus mudou a minha história. Aleluia. Deus mudou a minha história. Aleluia. Hoje eu conversando com a minha esposa, a gente relatando assuntos da minha família, eu dizia para ela: só Jesus para fazer isso com nós. Deus mudou a minha história, meu amigo. Você tem noção o que é chegar aqui na cidade e não ter onde morar, não ter um amigo, não ter nada e com dívida? Essa é a minha história. 2 filhos pequenos. O pastor Donizete me colocou dentro do carro dele e disse: eu vou alugar uma casa para você que eu te conheço. Eu falei: pastor, o senhor vai alugar a casa com um rapaz que está com o nome no SPC, devendo para todo mundo? Ele falou: vou, porque eu creio no poder da oração e Jesus vai mudar a sua história. Aleluia. Aleluia. Só para vocês entenderem um pouco a minha situação, teve um dia que eu pulei de alegria. Eu estava andando no carro do pastor, no carro do meu irmão. Ele emprestou o carro dele, não sei o que eu fui fazer. Eu estava passando ali perto do Jardim América, eu vi lá na rua um rack quebrado. Eu falei: glória a Deus, a minha televisão agora vai poder sair de cima da caixa, vai dar para colocar num rack. Aleluia. Porque só tinha geladeira. Aleluia. Só tinha geladeira. Aleluia. A minha esposa dizendo para mim, pastor Celso, esse dia: o varal, o guarda-roupa meu, sabe como é que era? Eu mesmo que fiz o guarda-roupa. Eu coloquei um prego num lado e um prego no outro. Aí coloquei um barbante. Só que o terno eu só tinha um, era muito pesado, e o barbante envergava. Aí ia para a igreja, estava tudo cheio de pó, estava relando no chão. Aleluia. Mas eu estou dizendo que Deus muda a história. Aleluia. Aleluia. Pastor Celso conheceu minha casa. Hoje eu tenho um guarda-roupa lá, irmão, que só de porta lá tem umas 12. Pergunta para mim: pastor, quanto o senhor pagou? Pergunta para mim. Nem um centavo. Nem um centavo. O médico olhou para mim e falou: não estou gostando mais desse guarda-roupa não. Aleluia. O que eu faço com ele? Falei: simples. Aí eu vou medir o guarda-roupa exatamente do tamanho da parede da minha casa. Aleluia. Aleluia. Eu estou dizendo que Deus muda a história. Deus muda a história. Aleluia. Eu só sei dizer para vocês, adolescentes, que eu cheguei aqui com a mão na frente e a outra atrás. Mentira. Cheguei com as 2 atrás. Não dava nem para colocar uma na frente. Fui arrumar emprego. Arrumei um emprego. Arrumei o 2º emprego. Aí eu brincava que eu sou o Júlio, a mulher do Júlio, eu tenho 2 empregos. Só os adolescentes vão entender isso. Vocês não sabem, que vocês são mais de idade. Quem que fala isso? Não, que Júlio, rapaz. Vai orar, viu, irmão? Tá assistindo Todo Mundo Odeia, né? É esse ou é o seriado, né? Então, eu chegava na minha esposa e falava assim: agora eu tenho 2 empregos. Meu marido tem 2 empregos. Eu falei: mas Jesus vai mudar a minha história. Aleluia, glória a Deus, sempre, glória a Deus. Eu sei dizer para vocês que de lá eu fiz uma faculdade. 3 pós-graduação, aleluia. Eu vou ensinar para vocês, adolescentes, como é que eu fazia a faculdade. Eu tinha um carro, que Deus me deu um carro, com nome sujo. Comecei a trabalhar no hospital, a gerente do hospital me liga: você é o Helder? Sim. Você pode vir aqui na agência? Antigamente era dentro do hospital. Falei: posso. Falei: meu Deus do céu, eu estou devendo para todo mundo aqui também. Ela falou assim: eu não me sei como,
mas liberou um financiamento para você aqui. Liguei para Fran. Falei, Fran, Deus liberou um financiamento para nós. Dá para nós comprar o carro, filha. Liberou 7.200 e não sei quantos reais lá. Eu falei, eu vou ligar pro meu irmão agora, ele vai completar com o dinheiro, nós vai comprar um carro novo. Ela falou, de jeito nenhum. Mulher de oração é outra coisa. De jeito nenhum. Deus deu isso. Nós vamos comprar o carro só com isso. A glória de Deus não vai ser dividida com ninguém. Aleluia. A glória de Deus, eu fiquei bravo, eu queria um carro novo. Aí ela achou um Palio. Nós fomos em São José dos Campos buscar o Palio. Estava voltando com o Palio cheio de barata dentro. Lembra? Ela falou, bem, para o carro que tem algo sobrenatural aqui dentro. Não foi, filha? Eu falei, algo sobrenatural? Eu falei, Jesus, o Senhor é bom, mas usar minha esposa dentro do carro, de repente ela deu um grito, Senhor do céu! Aí ela vai parar o carro na Dom Pedro e procurar barata. Eu não tenho medo de barata, eu não. E eu assim, ó, vai mulher, pega ela. É. Foi desse jeito mesmo. Aí chegamos aqui com o carro. Aí eu falei, vou fazer faculdade. Aleluia. Aí lá vai um recado para você que não gosta de vir no culto de terça-feira. Escute bem. Era eu, meus 2 moleques atrás e minha esposa na frente, trabalhando, atendendo o paciente de casa em casa. Os 2. Na hora de almoçar, pega um lanche aí, nós 4 vamos comer. Os 4 trabalhavam comigo, mas chegava na hora da igreja, nós estava lá. Para você que está aqui na igreja e não trabalha para Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Eu trabalhava em 3 empregos agora. É 3 empregos que eu trabalhava. E escute uma coisa. Eu era superintendente da escola dominical. A minha esposa era líder, regente das irmãs. Aí teve uma época que não tinha líder de jovem. Eu falei, pastor Oséias, conta comigo. Eu estou aqui, eu quero trabalhar para Jesus. Pastor, como o senhor vivia? Eu não sei. Só sei que era de glória em glória. Aleluia. Acabava o culto, eu falava para eles. Os pequenininhos falavam, pai, eu quero dormir. Eu falei, dorme aí atrás, nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar. Nós temos que fazer a nossa vida, meu filho, vamos embora. Mas eu nunca perdi um culto, eu nunca perdi uma escola dominical. E orando, e clamando a Deus, e clamando ao nome de Jesus. Escute o que aconteceu. Não tenho casa para morar ainda, paga aluguel, amém? Vocês me permitem passar só 5 minutinhos, pastor? Amém, esses 5 vai virar 30. Escute. Falei para minha esposa, nós morava num apartamento alugado. Só que eu sou pentecostal, irmão. Eu gosto de ir. Aí o vizinho de baixo cutucava, ó o barulho. E eu gosto de churrasco, eu gosto de receber amigo em casa. Se você quiser em casa fazer um churrasco, vá. Só leva a carne e a Coca-Cola, o resto eu me viro. É uma bênção. Né, pastor Celso? Não, o pastor Celso vai lá de vez em quando. Aí eu falei, bem, eu não quero morar mais aqui não, eu quero ter paz. Aí eu vim aqui no Jardim Itália. Aí eu vi uma casa. Aluga-se. Eu passei na frente, o Senhor falou para mim, ó, essa casa vai ser sua. No meio da rua eu falei assim, ó, eu tomo posse, essa casa vai ser minha. Aí liguei para minha esposa e falei, ó, achei a casa. Só que o aluguel é 1.000 e pouco. A minha esposa falou, não tem condição de pagar. Falei, filha, a gente aperta. Só que Deus falou comigo que essa casa vai ser nossa. Chegou o dono da casa, prazer, como é que o senhor está? Tudo bem? Tal, e vai daqui, vai daqui. Eu sou pastor, rapaz, sou pastor também. Quer alugar a casa? Eu falei, quero, só com uma condição, eu só alugo as casas do senhor se o senhor vender ela para mim. Ele falou, tá fechado, e deu risada. Aí ele falou, rapaz, eu preciso fazer uma viagem lá para o interior, assim. Falei, para onde o senhor vai? Ele falou, vou para o Oriente. Falei, você está brincando, eu sou de lá. De que família você é? Eu falei, sou da família do seu Arsino. Ele falou, imagina, o seu pai é meu amigo. Bom, já que você é filho do velho Arsino, está aqui a chave, não precisa nem pagar, não precisa nem assinar contrato, está aqui a chave. Tirei um vídeo, fui para minha esposa, minha esposa falou, bem, é muito grande. Falei, a casa que Deus pediu, a oração que eu fiz, eu quero uma casa com churrasqueira, eu quero uma casa para me orar, eu quero uma cozinha grande para chamar meus amigos. É a casa que Deus que eu pedi em oração. Eu estou dizendo que Deus muda a história, amém? Amém. Vamos lá então. Veio a pandemia, o dono da casa morreu. Veio a esposa dele conversar com ela, eu falei, dona fulana, é o seguinte, eu vou entregar a casa da senhora, porque a senhora tem que vender a casa, né? Eu entendo, meus sentimentos e tudo mais. Ela falou, de jeito nenhum. O meu marido conversou comigo antes. Ele falou para mim que essa casa era para o senhor comprar. Falei, senhora, a senhora não está entendendo. Eu não tenho dinheiro para comprar.
Isso eu iria comprar mais para frente, daqui uns 200 anos. O pastor Celso viu a casa é muito boa, irmão. Faça uma proposta. Falei, sim, senhora. Até esse dia atrás estava lá, né, Fran? Na parede. Peguei um papel desse, falei, eu posso pagar tanto. E sem brincadeira para ela. Ela chegou lá, eu fiz assim para ela. Tom. Falei, a senhora não se ofenda, irmã. A senhora é da igreja, a senhora não se ofenda. O dia que a senhora precisar da casa, ela olhou o papel. Tá bom, eu vou falar com meu filho. Mas triste, sabe? Falei, meu Deus. Magoei a viúva. Chegando em casa, ela me ligou. A casa é sua. Aleluia. Eu moro numa casa hoje, irmão. Acho que tem O senhor viu lá, né? Comprei a casa sem nenhum centavo. Eu estou falando que Deus pode mudar a sua história a partir de agora. Dá para você levantar a mão para glorificar esse Jesus. Dá para glorificar. Último ponto. Aleluia. Deus chega através da sua oração aonde você não consegue chegar. Aqui eu vou começar a pregar. Deus pode chegar no seu coração agora e curar essa tristeza. Aleluia. Se você puder, segura sua mão levantada para o céu. Aleluia. Se você puder, segura sua mão levantada para o céu e fecha os teus olhos. Aleluia. Deus pode entrar no teu coração agora. Aleluia. Eu vou melhorar nessa noite. Deus entra no teu coração agora e Ele cura essa falta de perdão. Aleluia. E Ele restaura esse sentimento que te afronta do passado e que te perturba até hoje. Aleluia. Deus tira do seu coração toda essa frustração. Eu sei que você já procurou médicos, psicólogos, ajuda. Eu sei que você já procurou recurso de A, recurso de B. Mas há poder no nome de Jesus. Aleluia. Mas há poder no nome de Jesus. Aleluia. Mas há poder no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Limpa o interior da tua alma. Receba a cura de Deus nessa noite. Receba a cura da tua alma. Aleluia. Aleluia. Testemunhe para mim depois o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração, que vocês vão voltar gente, que vocês vão ver gente sorrindo aqui dentro. Aleluia. Eu prego com todo temor e tremor diante do nosso Deus. Aleluia. Mas Deus fala no íntimo da minha alma que você vai contemplar sorriso de pessoas que você já não via sorrir há muito tempo, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Um advogado conversa com o juiz. Ele tem esse direito. Aleluia. O médico conversa com o paciente. Aleluia. Mas só Jesus tem poder para conversar com a tua alma. Oh, glória. A oração pode entrar no lugar que você não pode chegar. E eu vou partir para o final. A Bíblia tem um homem que para mim, isso é meu, para mim é referência, para mim é Pedro. Para mim é referência, porque eu sou apaixonado pela história de Pedro. Porque quando Jesus olha para ele e fala: Pedro, você me ama? Ele fala: eu te amo. Pedro, você me ama? Ele falou: eu te amo. Ô Pedro, você me ama? Ô Senhor, o Senhor sabe. Aleluia.
Quer aprender esse texto? Quer aprender esse texto? Diga, adolescentes, quero. Ah, vocês são mais fortes que isso. Tem algum corintiano aqui? Misericórdia. Quando o seu time faz um gol contra o Palmeiras, aos 48 do segundo tempo, como é que você fala? Gol. É assim? Lógico que não. Perigoso soltar, quebrar o teto, virar cambalhota. Vocês querem aprender? Diga amém. Amém. Tá bom. Toda vez que cumprimentar vocês com a paz do Senhor, quer ver? Ó? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Já não anima o culto? Não fica diferente? Então, a partir de agora, amém. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, mas eu amo do meu jeito. Não é o amor que o Senhor espera de mim. Pedro, você me ama? Senhor, sim, não é o amor ágape, ou ágape, tá bom, como os irmãos queiram, mas é ágape, tá, irmãos? Não existe acento, é ágape. Senhor, o amor que o Senhor deseja, que o Senhor merece, eu não tenho como te dar. Aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? O amor que eu espero, realmente você está falando certo. Não é esse amor que eu espero, mas com esse amor dá para a gente trabalhar junto. Você vai cuidar das minhas ovelhas e eu vou te municiando, meu amigo. É com um pouquinho deste amor. É por isso que adolescente eu acho fantástico. Sabe que para você ser recebido, ou melhor, para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que começar a fazer uma coisa: levantar o dedinho para o céu. Porque você já viu adolescente que no congresso está lá assim, ó. Já viu? Aí vem na igreja. Isso aqui entende, ó. Personagem lá que fica. Lembra? Eu vou orar por você no final do culto. Adolescentes, vou ensinar um exercício para vocês. Quando o pastor falar, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, vocês vão falar? Amém. Não precisa nem da igreja mais. Adolescente é o que tem força. Eu era líder de adolescente, coloquei 140 adolescentes para pregar na rua. Falei, pelo amor de Deus, cuidado aonde vocês vão pregar. Para os irmãos, chama o tio ou a tia, tá bom? Aí de repente vem correndo: tio, pelo amor de Deus, o fulano está pregando. Falei, para quem? Para o padre. Aí lá vai nós. Aí o padre está assim para ele, ó. E ele: Jesus te ama. E o carro de som lá na frente. Nessa noite, nessa manhã, os adolescentes estão aqui. E o padre está lá, benzendo o moleque. E eu de longe. E agora? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Aí o moleque está falando: o senhor tem que tirar essa cruz do pescoço, porque o tio falou que isso daí é maldição. Aí eu lembro que naquela tarde, né, Mateus? Foi à tarde, né? Chegamos na igreja. Os adolescentes falavam: tio, nós precisamos de um sorvete, né? Tá muito calor. Falei: meu filho, de onde que eu vou arrancar dinheiro? Aí de repente bate lá na porta da igreja o sorveteiro: Deus mandou eu trazer sorvete para vocês. Aí eu chego no congresso da sede, uma adolescente minha tem problema de audição, tá com o aparelho. Ela falou: tio, precisa ir em casa, pegar pilha. Eu falei: não tem como, tem que pegar as camisas de todo mundo. Ela falou: tio, eu queria tanto ouvir a palavra de Deus hoje. Falei: filha, Deus vai fazer milagre. Aleluia. Ela falou: tio, mas acabou a bateria. Eu falei: põe no ouvido. Ela botou no ouvido, aleluia. Antigamente o culto começava às 2h da tarde. Ela ouviu todo o culto, aleluia. Na hora que terminou o culto, na bênção apostólica, ela tirou e falou: tio, agora sim acabou a bateria. A glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos voltar ao assunto do Pedro. Eu vou encerrar. O Pedro está preso. Eu estou dizendo que a oração chega onde você não pode entrar. O Pedro está preso. A Bíblia vai dizer que tem 4 juntas de soldados protegendo ele, e 2 do lado. Ele está deitado e 2 do lado assim, ó. Só que lá na casa da irmã Maria, a mãe do João Marcos, está tendo uma oração. E a oração é: Deus, livra o irmão Pedro. Livra o irmão Pedro.
Aí a Bíblia vai dizer que dentro da cadeia teve um clarão, uma luz. Um só entendeu, aleluia. Dentro da cadeia surge uma luz. Oh glória. Começa a preparar teu coração para glorificar o nome de Jesus. Aquele homem chega perto de Pedro e fala: Pedro, levanta, põe a capa, põe a sandália nos pés, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que parecia que o Pedro não entendeu muito. Aí a Bíblia vai dizer para nós que tinha uma porta de ferro. Falou: não tem problema, vamos embora, vamos passar pela porta, vamos embora. Vamos embora, não tem barreira para aquele que ora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, tem gente orando. Vamos embora. A oração tem muito em seus efeitos. Vamos embora, vamos embora. Aí chega lá na rua, a Bíblia vai dizer que Pedro fez assim, ó. Se Pedro fosse nordestino, falava: oxe, o que aconteceu? E assim vai ficar nós. Porque o Salmo vai dizer: estávamos como os que sonham. Não estávamos aqui meio acreditando, não. Aleluia. Ele chega lá na rua, não tem mais algema. Os meus pés estão livres. Isso, vai preparando teu coração para glorificar o nome de Jesus. Eu creio que enquanto eu estou pregando, Deus está visitando a tua casa agora. Aleluia. Escuta o que eu vou dizer, o que o Espírito Santo está mandando eu dizer para alguém. Enquanto eu estou aqui pregando, você vai glorificando. Deus está visitando os seus negócios, visitando a tua casa. Vai voltar tudo em ordem, vai colocar tudo em ordem. A libertação dentro da tua casa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E me chamaram para o culto de adolescente, aqui eu quero terminar. Aí o Pedro olha de longe e ele fala: eu sei onde eu estou. Eu estou perto da casa da irmã Maria, a mãe do João Marcos. Aí ele chega lá na porta. Aí sai um adolescente. A irmã, é Rode o nome dela, né? Aí eu escutei um pregador falando uma vez: isso é um recado para os adolescentes, que adolescentes nunca oram. Por isso que ouviu. Nada a ver. Nada a ver. Eu não concordo com esse irmão que pregou isso uma vez. Eu entendo que aquela menina adolescente estava na posição que Deus queria. Assim como estão vocês. Deus escolheu vocês para colocar aqui, ó. Nós treinou tão bem, essa hora era hora de levantar a mão e dizer aleluia, entendeu? A paz do Senhor. Amém. Isso, aí a hora que eu falar, vocês falam aleluia. Finge que não é combinado. Mas tinha um adolescente na hora certa, na posição certa. Está dando certo. Já aprendeu duas coisas: amém e aleluia. Quer ver? Aí da próxima é glória a Deus. Quer ver? Aí ela bate assim, ó. Quem é? É o Pedro. O que você faria? Abrir a porta, né? Não, ela estava na posição de Deus. Ela foi levar a resposta para quem está orando. Entendeu? Ela foi levar a resposta da oração para quem está orando. E deixou o Pedrão lá fora. Olha o Pedrão lá fora. Os soldados vão vir. Fia, volta aqui. Ô Rod, volta aqui, filha. Mas ela, adolescente, volta lá dentro. Pessoal, para de orar. Para de orar, aleluia. Deus já ouviu a oração de vocês, aleluia. Aleluia, Deus já ouviu a oração de vocês, aleluia. Escuta que eu vou dizer para vocês, adolescentes. Eu quero profetizar de olhos abertos para vocês. Deus tem bênção na mão de vocês, aleluia. Eu vou dizer, Deus tem bênção na mão de vocês. Eu sei que a idade de vocês é de aproveitar, é de curtir, é de ficar no celular. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus não te chamou você para ser influencer. Deus chamou você para ser serva, para ser servo, para adorador ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu termino. O que vale mais para vocês? Bíblia ou celular? Responde. Tá certo. Aleluia. Eu vou fazer um simbolismo. Suponha que isso seja a Bíblia. Tá bom? Vocês estão andando comigo.
Se Cristo comigo vai. A Bíblia caiu. Pega aí para mim, fazendo favor, irmão. Obrigado, viu? Deus abençoe, varão. Amém. Crente com o iPhone 38 na mão. Se quebrar, você vai dar outro, tá? Mas não é iPhone, não. O celular de vocês caiu. Você faz a mesma coisa? Ou você vai mudar a sua oração? Oh, Pai querido, por que fizeste tamanha maldição? O que vale mais para você, o celular ou a Bíblia? Ah, não. Quem está com a Bíblia na mão dos adolescentes, levanta aí. Uau. Eu vou fazer um exercício com vocês. Só os adolescentes ficam de pé. Eu vou ensinar como os antigos era bonito. Talvez o pastor Elvito Donizete andava. Ou vai lembrar disso daí. Adolescente tem que andar assim na rua, ó. É isso, pastor Elvito? Adolescente não pode andar assim não, ó. João 8,32. Não. Pastor, é a mesma coisa. As irmãs agora, fica de pé vocês, eu já vou orar por vocês. As irmãs, eu estou andando na rua de camiseta com o celular na mão. A senhora dá a paz do Senhor para mim, a senhora não me conhecer? Não. E se eu estiver assim na rua, ó, com o mesmo uniforme? A senhora vai falar o quê? Lá vai um crente. Você quer ser parecido com um crente, adolescente? Ou não? Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Vocês querem ser parecido com um crente? Acho que o senhor nunca mais vai me chamar para pregar aqui, né? Vocês querem ser parecido com um crente? Então eu vou ensinar uma coisa para vocês. Primeiro, levanta a sua mão direita. Só os adolescentes. Direita, irmãos. Direita. Amém. Fica com a mão levantada. Não é para fazer assim não. É para levantar lá para o céu. Agora levanta a outra mão. Isso. Solta tudo que está na mão, inclusive o celular. Se tocar o TikTok, fala que é coisa do diabo agora. Eu vou ensinar vocês a adorar agora. Pega as suas duas mãos agora e bata a melhor palma de palmas para o Senhor Jesus. Não para de aplaudir, agora abre a tua boca e começa a glorificar Jesus. Aí a igreja se coloca de pé e faça a mesma coisa que eles. Aplauda o nome de Jesus e glorifica o teu santo e poderoso nome. Aleluia! Você pode melhorar essas palmas. Você pode aplaudir melhor o nome de Jesus, porque há poder no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! 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 Para você que é batizado no Espírito Santo, abra a tua boca para falar com Deus. Aleluia. 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 Eu não gosto de fazer isso, não, melhor, não é meu hábito. Mas se o pastor Celso permitir, eu queria orar pelos adolescentes. Eu não quero que venha todos, de verdade. Não tem problema se não vir ninguém. Não tem problema. Não tem problema. Mas você que quer mudança de vida, de se tornar um adorador de verdade, aqueles irmãos doidinhos igual eu, que fica na igreja dando "oh glória", aleluia. O testemunho que eu gosto de contar, sabe qual que é? Vou contar para vocês aqui, eu encerro. 5 minutos, já passei 3, me perdoa. Eu estava no shopping, passou um grupo de adolescentes meu, e me viu, ficaram com vergonha que tinha umas menininhas olhando para eles. Aí eu passei perto de ele e falei: "Pai do Senhor, meus filhos". Eles olharam assim, passou. Falei: "Pra cima de mim?" Lá no shopping. Eu subi a escada rolante. E eles lá olhando. A hora que eu cheguei lá em cima, assim, perto do cinema, sabe onde que é lá? Os 4 estavam lá. Aí lá de cima: "Ô, varão! É o 6-4 aí, ó. A paz do Senhor, meninos de Deus."
eles olharam para mim. Crente não pode ter vergonha de levar o nome de Jesus, não. Lá na escola, vocês são representantes do céu. Vocês foram colocados dentro da sala para ser diferente. Dentro da casa de vocês, vocês têm que ser diferente. Vocês têm que aprender a ser adorador de verdade. É aquele que adora em espírito e em verdade. Se Deus está falando com você, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Não tem problema se você não vir todos. Aleluia. Os que vêm, se coloca de joelho. Aleluia. 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 Os líderes, por favor. Aleluia. Eu creio que Jesus está mudando a história dessas crianças aqui, ó. Há poder no nome de Jesus. Eu comecei dizendo que eu fiz uma oração, e na minha oração Deus estava tocando na vida dessas crianças. Aleluia. Estenda as suas mãos no céu. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de glorificar, glorifique. Se der vontade de levantar a tua mão, levante a tua mão para adorar o nome de Jesus, porque há poder. Deus está visitando o coração nesta noite. Glória. Aleluia. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o nosso Criador. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, ó Pai. Começando por este altar, Jesus, aleluia. Enche os teus filhos com a tua presença, ó Deus. Passeia, Espírito Santo, no meio desta igreja, ó Pai. Enche essas crianças com teu Santo Espírito. Renova eles agora para a glória e o louvor do teu santo nome. Se for da tua vontade, Jesus, batiza com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche eles, ó Deus. Enche esses adolescentes com a tua presença, ó Deus. Batiza com teu Santo Espírito, ó Pai amado. Aleluia. Aleluia. Deus, Deus, o Senhor é poderoso, Jesus. O Senhor é poderoso, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Ah, Espírito de Deus, te louvamos pela tua bondade. Te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, eu quero te louvar, Senhor. Nos desperta para a oração. Nos desperta para a oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode levantar, adolescentes. Pode levantar glorificando o nome de Jesus. Pode levantar glorificando o nome de Jesus. Pode levantar adorando o nome de Jesus. Pode levantar glorificando o nome de Jesus. Pode levantar exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Pode levantar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória seja dada ao nome de Jesus. Como é bom sentir a tua presença, Jesus. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este momento de adoração. Senhor Jesus, eu creio que adolescentes voltarão a sorrir. Eu creio, Senhor, que o Senhor trouxe uma pessoa aqui para mudar a história.
Escute. Escute. Antes de entregar o microfone. Antes de entregar o microfone. O Espírito Santo manda dizer a alguém aqui nessa noite. Escute bem. E é para uma pessoa específica. Deus vai reconstruir tudo. Tudo o que você perdeu. O Espírito Santo está dizendo, se você orar, clamar a Ele, há um caminho próspero na tua vida. Aleluia. O Espírito Santo diz que trouxe você aqui nessa noite para renovar a sua esperança. Glória, aleluia. Não é o seu fim, diz o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo que vai passar contigo. E você vai chegar do outro lado. Aleluia. É para você que veio aqui nessa noite. Eu não conheço os irmãos daqui. Não sei quem é daqui, também não sei quem não é daqui. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que há um caminho de volta para você. Eu sei que você não está vendo possibilidades, mas eu creio no poder da oração. Se você estiver aqui nessa noite, não precisa se expor, não há necessidade. Mas procure o pastor desta igreja e diga: pastor, sou eu essa pessoa que entrei aqui sem esperança. Eu só vim aqui por vir. E Deus usou aquele pecador miserável para falar comigo. O Espírito Santo tem uma obra para fazer na tua vida. Adolescentes, eu espero ver vocês em breve. Amém? Mas com essa cara de bravo eu não volto mais não. Desculpa, vocês me perdoam pelo atraso? Eu não gosto de fazer isso. Os irmãos me perdoam? Amém, irmãos? Pastor Celso, Deus abençoe. Obrigado. Obrigado os obreiros, os líderes. Que Deus abençoe. Continue orando pelo Mateus, pela Francis, e também pelo Bruno, e também pela Suelen, e pelo meu neto, que vai ser neta em nome de Jesus. Eu falei, se for homem tem que chamar Elder, mas a minha nora não gostou. Ore por nesse favor, para que Deus quebre o coraçãozinho dela. Que Deus abençoe. Meu filho, eu quero orar por você no final do culto, tá? Que Deus queime aquela televisão do SBT em nome de Jesus. É isso, de verdade. É a casa do Senhor, tá? Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Ainda em pé, eu não posso terminar esse culto sem perguntar, abrir um espaço para você, talvez entrou aqui pela primeira ou a segunda vez e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Tem alguém nesse meio que precisa entregar a sua vida para Cristo? Tem alguém? Nós queremos orar pela sua vida. Tem? Se tem, levante as suas mãos, nós queremos orar por você. Se tem, a oportunidade está aberta para você. Eu creio que não, que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações. Pastor Elder, nosso respeito, admiração, essa casa é do Senhor. Deus te abençoa, com certeza. O Senhor foi profeta de Deus nessa noite para falar conosco. Irmã Francis, obrigado pela cooperação, tá bom? Deus te abençoe. Mateus, Deus te abençoe, meu filho. Martinelli, segunda vez a gente já não apresenta mais, tá bom? Você é dessa casa, que Deus te abençoe em nome de Jesus. No final nós estaremos orando pela nossa irmã Fátima, precisa que Deus entre com providência na vida dela, estaremos orando pela nossa irmã Fátima, e nós queremos orar também pela Eloá, que fez aniversário. Cadê Eloá? Está aqui Eloá, e também a Júlia. Eloá e Júlia, pode ficar aqui na frente, minha filha, por gentileza. Pastores, por gentileza, desce 2 ou 3 pastores ali para estar orando pelas nossas crianças. Mais alguém fez aniversário, vem aqui, nós queremos orar pela sua vida, amém?
Graças a Deus. Igreja, estende as mãos para cá nesse momento. Uma vez mais, pastor Helder, Deus te abençoe pela sua vida, pelo seu ministério. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de aprender uma vez mais a tua palavra. Deus, tudo que foi ministrado ao nosso coração, que o Senhor venha confirmar, ó Pai, na vida da tua igreja, que os nossos corações, ó Deus, coloca tudo em prática, a tua palavra, meu Deus, os teus ensinamentos, Pai querido, sobre a vida da Eloá, sobre a vida da Júlia, mais um ano de vida. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida do papai e da mamãe. Deus, continua acrescentando anos de vida, saúde, paz, felicidade, meu Deus, na vida dessas crianças. Também apresentamos, ó Deus, a nossa irmã Fátima. Meu Deus, cura a tua filha. Entra, ó Deus, com provisão agora, da planta dos pés, Senhor, ao alto da cabeça. Também os nossos irmãos que estão em processo de recuperação, que o teu milagre aconteça em nome do Senhor. Deus, despede a tua igreja em paz, dê a todos uma noite de paz e descanso, Pai querido, uma semana de vitória, de bênção, cheia da tua presença. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Levante as mãos, que o grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E todos nós dizemos de uma só voz: amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz em nome de Jesus.